Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 70 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 620 do Catecismo, falando sobre o sétimo mandamento do Decálogo: não roubarás. O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem de outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao sétimo mandamento. Assim, também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços, especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia, a corrupção política. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Jesus elogia Zaqueu por causa do seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O sétimo mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer a sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadorias. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais, reduzi-las pela violência a um valor de uso ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, sobretudo no Senhor. O sétimo mandamento de não roubar tem influência também na doutrina social da Igreja. A revelação cristã, diz o Catecismo, leva à compreensão mais profunda das leis da vida social. A Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade do homem. Quando ela cumpre sua missão de anunciar o Evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, a sua dignidade própria e a sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes as exigências da justiça e da paz, de acordo com a sabedoria divina. A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta das autoridades políticas. A Igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último, que é a nossa salvação eterna. A Igreja procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. O desenvolvimento das atividades econômicas, diz o Catecismo, assim como o crescimento da produção, estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas, do homem em sua totalidade e de toda a comunidade humana. Conduzida segundo seus métodos próprios, a atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca do homem. No plano internacional, diz o Catecismo, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos é tão grande que provoca um verdadeiro fosso entre as nações. De um lado estão os que detêm e desenvolvem os meios de crescimento, e de outro aqueles países que acumulam as dívidas. Essa situação também ofende ao sétimo mandamento de não roubar. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá a quem te pedir, diz Jesus, e não vires as costas
a quem te pede emprestado. De graça recebestes, de graça deveis dar. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou ao uso egoísta delas. Pela intercessão da Virgem Maria, saibamos observar o sétimo mandamento de não roubar e saibamos dispor dos nossos bens, sobretudo aquilo que nos sobra, para ajudar o pobre e o necessitado. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.